Boa tarde a todos. Eis-me aqui novamente para falar um pouco de educação e fundamentos filosóficos que fazem parte do nosso fazer, certo? Então, recapitulando um pouco os vídeos anteriores, começamos a falar sobre a questão da alteridade e a sua relação com a empatia e o movimento dialético dentro da educação. O que quero dizer com isso? Quando a gente fala de empatia, e por que eu parti da empatia? Porque é um movimento ou uma questão que está em voga e realmente virou um certo modismo. E a justificativa para esse modismo seria que a pandemia vem reforçar essa necessidade de sermos empáticos um com o outro. Porém, a empatia, ela se dá através de um processo e dentro desse processo, né, dos indivíduos para se tornarem sujeitos, existe o processo que a gente fala que é da alteridade, né, que nada mais é do que eu conseguir visualizar ou perceber no outro e em mim o que há de semelhante entre nós e o que há de diferente, né, para que eu consiga localizar de uma melhor forma aquilo que nos faz iguais e assim estabelecer um processo empático e, consequentemente, a empatia. Então, entenda-se bem que você fala muito, tem que haver empatia, empatia. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim que as coisas têm que proceder, né? A gente tem que saber usar os termos, né? Senão, toda vez que eu estou feliz ou que, né, eu dou um sorriso, todo mundo tem que viver bem. Então eu tô sendo super simpática, né? Só pelo fato de eu estar sorrindo o tempo todo. Ou antipático, que é a questão que a gente não precisa ser agradável o tempo todo. A mesma coisa a empatia. A empatia não é uma obrigatoriedade do ser, é um processo que vai acontecendo, né? Faz-se necessário? Claro que se faz necessário, não tem dúvida disso, né? E partindo dessa realidade que nós estamos vivendo de uma maneira, digamos, mais intensa, mais aparente, eu trouxe a questão da alteridade e para que a gente consiga visualizar de uma maneira fundamentada, eu trouxe através do Martin Buber, um filósofo austríaco, né, que escreveu uma obra chamada Eu e Tu, na década de 1920 e 30, quando ele era professor universitário em Berlim, Frankfurt e em outros locais da Europa. Como um excelente pedagogo, ele colocou em prática a questão das relações dialógicas, né, e de um processo dialético de pensamento dentro da educação. O que a gente quer dizer com isso? É que as relações elas são permeadas pelo meio, elas são permeadas por vários fatores e todo ato e toda palavra proferida, ela se torna um ato também a partir do momento que eu me responsabilizo por aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu digo, né? Então, o meu igual e o meu diferente, eles se interrelacionam através desse movimento aonde eu tenho o meu pensar baseado na relação de paz. Por que eu estou dizendo relação de paz? Porque toda a teoria trazida dentro dessa obra chamada Eu e Tu, guardem bem, é um livro bem acessível quanto linguagem e quanto escrita e importante para quem gosta de conhecer um pouquinho mais e se aprofundar um pouco mais naquilo que é de uso na nossa prática pedagógica. Então fica a recomendação de leitura, o livro Eu e Tu,
do Martin Buber no que diz respeito a se trabalhar a alteridade, as questões de empatia, as questões do encontro como um evento, não simplesmente um encontro entre pessoas ou dentro de uma coletividade, né? Então, e para se falar de processo dialético, de processo democrático dentro da educação, né? De um processo que sai daquele tradicionalismo hierárquico, parte-se já para o pensar como um movimento mais participativo de quem está dentro do ambiente educacional, da prática educativa. Né? Então, partindo desse princípio democrático, desse princípio de uma prática dentro de uma dialógica, no vídeo seguinte eu trouxe o Rousseau. Né? Quem foi Rousseau? Foi um filósofo educador, pensador francês, que deu origem aos ideais da Revolução Francesa, onde ele parte da questão da igualdade entre as pessoas, da igualdade na sociedade, e traz uma ideia de educação onde o indivíduo não só é moldado pelo aquele que o educa, mas é um indivíduo onde a liberdade do ser deve ser trabalhada, né? Deve ser construída. E antes de falar da questão do Rousseau dentro da educação, a gente pode falar do Rousseau, como eu já trouxe, né, com os ideais da Revolução Francesa. Então, nos anos de 1750, 60 aproximadamente, o Rousseau escreveu uma obra chamada O Contrato Social, onde ele defende que os indivíduos eles nascem com a liberdade inata, eles nascem puros e bons, e é a sociedade que os corrompe, né? Que os fazem com que os valores sejam tanto positivos quanto negativos. Então, o ser humano nasce e é naturalmente bom, e a sociedade é quem o corrompe. Esse é o princípio do pensamento democrático de Rousseau. E para que os indivíduos consigam se manter livres, né, dentro da sua individualidade, e essa sociedade passe a ser uma sociedade mais democrática, Rousseau escreve do contrato social, né, onde ele parte do princípio que é a partir da organização da sociedade, a partir de um contrato entre as pessoas que garantam, né, os mesmos direitos pessoais, é que a liberdade e a naturalidade dos indivíduos será mantida e garantida. É através desses, digamos, combinados sociais é que se garante a liberdade individual e coletiva e a possibilidade da sociedade se organizar como um todo. Com relação à educação, vamos lá trabalhar o Emílio, né? Por que eu estou trazendo o que já trabalhamos enquanto alteridade, enquanto empatia e dialógica e dialética dentro da educação e do pensamento do filósofo alemão Martin Buber? E agora, né, para a gente ter não uma fundamentação, mas uma lógica do pensar para a gente chegar nas teorias mais atuais, eu estou falando do Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo do século XVIII, né? De 1750, 60, ele já escreve, ele é um educador dos nobres, e falando em educação, não só do contrato social, de questões sociais, o Rousseau, na educação, ele escreveu um romance pedagógico chamado Emílio, ou da educação. Ele não faz um tratado com normas, com pensamentos diretos para se educar uma pessoa.
Ele conta através da história do Emílio, que é o personagem do romance, é um nobre órfão, toda a sua teoria com relação a uma educação mais libertária, né? Que ele divide em 4 períodos, onde o primeiro período abrange a primeira infância, que a gente chama, do 0 aos 5 anos, onde a criança corresponde a ter uma vida bastante pura, né? Onde a gente procura trabalhar o corpo, as questões motoras, né? As questões do princípio e respeito à espontaneidade da criança. Já no segundo período, né, dentro desse romance, o Rousseau ele coloca que é um período que vai entre os 5, os 11, 12 anos e continua se trabalhando a espontaneidade da criança, respondendo às vontades do corpo, porém a criança já começa a ter um maior contato com a sociedade, né? Começa a ser mais sociável, e dentro desse movimento de sociabilidade, né, a criança começa a entender, né, além de ser espontaneamente respeitado, ele começa a compreender o meio aonde ele vive, né, respeitando, digo novamente, respeitando a naturalidade do ser criança e respeitando a espontaneidade. Lembrando que nessa época, assim como até aqui, né, nas colônias europeias, as crianças eram tidas como mini adultos. E Rousseau trabalha já dentro de uma nova versão sobre a educação da criança, não vendo a criança como um mini adulto que já tem tudo preparado, ou seja, ele apenas é uma representação do ser adulto ou uma imitação daquilo que ele vê no adulto. Não, Rousseau traz todo esse processo de maturidade, de respeito à espontaneidade, né, do crescimento e da criança como um preceptor do mundo, né, onde ele vive, onde ele está inserido. O terceiro momento que o Rousseau traz dentro do Emílio já parte para uma proposta onde há um desenvolvimento não apenas do intelecto, né, como a gente já viu no primeiro e no segundo momento, que é o desenvolvimento físico e o respeito à espontaneidade e à integração da criança no meio social. Nesse terceiro ponto, né, onde se inicia uma vida do jovem, né, ele coloca a importância da experiência do jovem, né, do sentido da experimentação. O jovem começar a experimentar o mundo, a criança interagir de uma forma autônoma mediante ao meio onde ela está inserida. E o quarto período de Rousseau é o período que vai dessa vida social jovem até o período adulto, onde as questões morais, as questões religiosas, elas devem sim ser reforçadas, serem incentivadas, né, de modo a que o homem floresça, né, amadureça para a vida adulta. Então vejam que Rousseau traz já uma percepção de que o ser humano ele tem etapas de desenvolvimento, né? Existe um processo que deve ser respeitado e isso a gente vai ver nas teorias sociocognitivas mais para frente um pouquinho. Porém, antes a gente tem que fazer essa trajetória filosófica, essa trajetória um pouco histórica e falar um pouco de movimento dialético, sim, né? De movimentos intelectuais e sociais, sim, para entender a nossa prática pedagógica, que não surge assim, né? Ah, eu pensei e agora eu vou fazer. Não, existe, sim,
teorias filosóficas, sociais, psicológicas que conduzem a nossa forma de conduzir e fazer a nossa prática, certo? Então, e isso, por que eu me propus a fazer o canal, a estar colocando para vocês essas questões filosóficas? Não apenas pelo fato de eu gostar e saber da importância de se saber cada passo que é dado historicamente para chegar nas práticas que a gente constrói atualmente, né? Porque eu acredito na educação também e acredito que falta esse conhecimento e a dada importância a esse conhecimento histórico-filosófico para o entendimento da prática de alguns e vários profissionais, não que sejam profissionais ruins, mas que precisam de um melhor entendimento daquilo que fazem. Então, vamos pensar que para o próximo vídeo eu vou trazer questões da dialética, né? Questões do movimento democrático, do movimento participativo dentro dos processos práticos educacionais. Agradeço muito as pessoas que trazem esse desafio para mim, a partir de questionamentos importantes de qual é a relação de um filósofo, de um pensamento no sistema de educação, na prática educacional e o que eu tenho para dizer sobre o pensar sobre a prática. Então fica o meu agradecimento e espero que de alguma forma essas questões todas venham ser acompanhadas, certo? Então hoje eu falei um pouco mais, retomei a questão da alteridade e da empatia, a relação com o contrato social e a organização da sociedade, bem como a organização do meu trabalho pedagógico e as questões de se ver a educação e o processo educacional dentro de um conjunto de etapas ou processos, né, crescentes e que dependem da interação entre sujeitos. Uma boa tarde para você. Eu sou a Gabriela, sou orientadora pedagógica e estou aqui para conversarmos sobre educação e o fazer dentro desse processo. Obrigada e até o próximo vídeo.